Eu fiz um vídeo falando sobre abertura fechada e outro vídeo falando sobre aberturas abertas. Então resolvi trazer um vídeo falando sobre a abertura do peão da dama, que ela se define com abertura dupla, né, dos peões da coluna de D, que é D4, D5. E depois disso aí que se define, as brancas jogam E3, depois cavalo F6, e após isso cavalo F3 e E6. Uma abertura um pouco até simétrica. A alternativa de tirar o bispo por G4 ou F5 é possível, ainda é possível, mas as pretas devem enfrentar o plano das brancas de jogar C4, depois dama B3, ameaçando o ponto fraco das pretas, que é em B7. Após isso, cavalo de B em D2, bispo D6, aí o C4, que é o plano, C4 e B6. Opa, B6. Para esse B6 é para permitir a saída do bispo da casa branca e prevenir o possível avanço de C5 das brancas, né? Sempre é bom entender essa questão aí, dessa estrutura, porque o peão pode ser avançado de C4 para C5. Após isso, cavalo, aí a dama para C2, bispo B7, C5. Um erro estratégico que permite às pretas uma futura ocupação do centro, que não, eu acho que foi até um pouco precipitado em fazer esse lance. B captura em C5, D por C5 e bispo E7. B4. Agora o roque. O plano das pretas aí deve ser o avanço do peão da coluna de E para compensar o domínio do espaço das brancas no flanco da dama. Então, recompensa, porque apesar desses peões estarem bastante avançados, a estrutura está um pouco até estranha na configuração. Mas agora, depois de bispo B2, A5, agora mais uma vez comete mais um erro, jogando B5. O peão de C5 ficou fraco, né? Você vê aí que ficou fraco. E mesmo assim as brancas não completaram seu desenvolvimento. Se observar, as pretas estão melhores no seu desenvolvimento. E as brancas criaram uma debilidade para si próprio, né? Porque essa debilidade de C5 vai ficar aí, e o mais interessante é que essa estrutura vai levar provavelmente uma perda para as brancas. Após jogar C6, para prevenir o avanço do peão branco, né? Você está vendo aí, da coluna C, e manter a debilidade de C5. Por que manter essa debilidade? Porque agora eu posso manter a debilidade conforme a estrutura e correr atrás de outra debilidade. E é assim que você faz: construir uma debilidade, sustenta, mantém a debilidade, vai atrás de outra debilidade, mantém a outra debilidade, até que o jogo do seu adversário se torne um jogo caótico, onde ele não possa mais resolver nada aqui dentro da partida. Após isso, A4, né? A4, cavalo de B em D7.
Tá até claro aí que as pretas não podem tomar o peão de B, pois ficaria em um ficaria um perigoso peão passado aí. E então assim, na coluna de C, porque por outro lado aí a ameaça de C5 já é uma realidade. Ou seja, se tivesse capturado aqui, teria construído esse peão passado das pretas, das brancas. Então o cavalo de B em D7 é o melhor lance a ser feito. Após isso temos também o lance das brancas, que é bispo D4, tentando sustentar não sei o que é aí. Seria até melhor ele proteger o peão mediante a A3, se ele tivesse feito aqui direto para A3, né? Mas resolveu jogar em D4. Mas então não seria possível impedir o avanço de E5. Mas aí as negras jogam torre E8 para ter o avanço, né? Deixando o espaço para o bispo em F8 e apoiando até o peão da coluna de E. Bastante interessante essa estrutura, porque após jogar torre C1, temos bispo F8, sustentando uma debilidade, depois dama B2, agora vem um lance das pretas bastante interessante, que é o cavalo G4. Continuando a ameaça do avanço do peão até E5, e com a futura ideia de levar o cavalo na casa E6, né, depois da casa E6 via H6, F7 e D8. Jogou o H3, que essa era a intenção, para depois jogar o cavalo em H6 para fazer os lances, que seria bastante interessante agora, porque pode trazer uma possibilidade muito grande das manobras desse cavalo. Após isso tem o lance das brancas, que é o cavalo B3, sustentando uma debilidade, reforçando a defesa no peão de C5, que eu não sei por que sustentando tanto essa debilidade, e sempre vai construindo outras. Após isso, F6, criando um paredão na diagonal, dama A3, mais uma peça para fortalecer um peão, uma debilidade, e após isso jogou o E5. Por fim, você pode ver que realiza o avanço planejado desde o início, que era o avanço do peão, e deu a casa para que o cavalo pudesse dar seu salto em F7. Bispo C3. E agora dama C7. Bispo B2. Não seria tão válido jogar agora não seria tão válido jogar B6, porque se joga B6, dama capturava em B6 e ser B6, e bispo capturava em A3, ganhando aí um peão. Então não seria válido fazer esse lance. Foi mais válido jogar o bispo B2. As negras jogam torre de E em C8, planejando agora jogar o lance do peão de C,
capturando o peão de B5. Neste ponto não seria conveniente, porque se jogasse logo de cara teria uma perda e daria um jogo bom para as brancas. Então, preparando logo o lance, depois de dama A2, agora as peças estão começando a sair desse foco, e dama D8. Com a ideia de levar agora a dama para casa F8 e depois tirar o bispo para E7. B6, bispo E7, dama B1, dama F8, dama C2, cavalo F7, um lento plano de levar o cavalo para E6. Parece que agora esses lances parecem agora mais uma realidade. Parecia que estava mais demorado, mas agora começou a criar vida esse plano de levar o cavalo até E6. Depois H4, com a intenção de tirar o bispo do rei por H3, mas que até podia dominar uma diagonal aí, mas também tem a questão de ver o cavalo em D8, cavalo D8, G3, cavalo E6, bispo H3. Agora tem um lance que eu acho que esse lance foi um dos lances que eu achei muito bom. Acho um lance até bastante forte, que é cavalo de E, captura em C5. Esse lance foi magnífico, apesar do bispo em H3, né? A gente pode ver que tomar o peão de C5, né? Deixará convencido que ficará até melhor a situação, mesmo que a perda de, de uma torre em C8, né? Mas ele viu aí que talvez resultaria numa partida vencedora para as negras. Até por uma questão estrutural dos peões, né? Cavalo por C5, cavalo por C5. E agora bispo A3. Teria sido melhor tomar a torre agora, né? Porque se jogar previamente agora para A3, as grandes partes que subestimaram aí a questão do plano das pretas. Cavalo D3 cheque, dama por D3, bispo por A3, bispo por C8 e torre por C8. É agora a hora de fazer até o balanço aí. As brancas ganharam qualidade, mas as pretas contam com um peão de vantagem, que está passado, né? Esse peão está passado e bem protegido. E o domínio do centro pela dupla dos peões. Desculpa aí pela gripe, né? E sem falar que a estrutura de peões tá bem colocada. O rei branco está no centro do tabuleiro, desobedecendo todos os princípios estratégicos.
e deixando o jogo até melhor para as negras, apesar de estarem com qualidade. Torre A1, bispo B4, cheque, depois cavalo em D2, E4, dama B3, depois C5. Agora se deve impor o peão passado e bastante protegido, até porque com o avanço o bispo está protegendo o outro peão. Rei D1, C4, colocando a dama para correr para A2, dama D6, rei E2, bispo A6, ameaçando o descoberto, B7, torre B8, rei D1, torre captura em B7, F3. Eu acho que essa jogada aí foi uma jogada desesperada. A mobilidade das peças brancas estão totalmente reduzidas, se observarem. E já não se trata mais de fazer jogadas boas ou más, agora mais sim tentar se salvar em qualquer custo e qualquer preço. Porque por conta de uma debilidade se causou outras, criando peões passados e deixando completamente complicado. E as pretas não têm tanta intenção de destruir a sua estrutura de peões por conta de um peão. Jogou rei H8 para tirar o rei de uma diagonal aí de A2 a G8, dominada pela dama preta. Depois F por E4, D por E4, cravando com mais uma peça o cavalo, rei C1, dama captura, dama captura G3, e cavalo F1. Não seria válido agora jogar o cavalo em C4, porque tinha bispo captura C4 seguido de dama D7, C7. Se capturasse aqui, né, em C4, não seria tão válido. Então, o cavalo em F1 e após isso jogar dama E1 cheque, rei C2, dama C3 cheque, rei D1, dama D3 cheque, rei C1 e agora dama D7. E aí as brancas abandonam. A questão aqui que apesar de o nosso adversário tentou jogar aqui um sistema Cole, sendo que após
após ter deixado essa estrutura de peão totalmente ruim. Aqui foi o erro das brancas. Esse lance, ou que é que o foco dessa partida é que a estrutura de peões ela pode te resultar em levar a tua perda da tua partida ou a vitória da tua partida. Então, uma debilidade dentro da estrutura de peões pode te prejudicar bastante. Então, se você estiver jogando contra uma debilidade, mantém ela e vai tentando construir outros. O adversário com certeza vai tentar defender e tirar essa debilidade do jogo e perde o foco. E acaba construindo um jogo caótico. Então devemos estar atentos a esses tipos de estruturas e debilidades. Valeu aí, até o próximo vídeo.